O Produto Interno Bruto, que é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país, teve um crescimento de 0,4% no segundo trimestre desse ano, em comparação com o trimestre anterior. O PIB também apresentou altas de 1% na comparação com o segundo trimestre de 2018 e 1% nos últimos 12 meses. A alta de 0,4% foi puxada, sob a ótica da produção, pelos crescimentos de 0,3% do setor de serviços e 0,7% da indústria. A agropecuária, no entanto, recuou 0,4% no período. Ô Vera, começa com você. O que achou dos números? Foram bons, melhores do que a previsão aí da maioria do mercado. Todo mundo estava falando de um crescimento entre 0,1 e 0,2, portanto, surpreendeu positivamente. E agora a gente tem aí um crescimento anualizado, né, que não é o do ano, mas você contar os 4 trimestres anteriores, que já está superior a 1%. Para que isso se configure um PIB superior a 1% em 2019, a gente vai precisar que o último trimestre tenha uma performance, segundo o cálculo dos economistas com os quais eu conversei, pelo menos de 0,57, Vitor. Vamos ver se isso se confirma para que a gente tenha um crescimento de 1%. É um carregamento alto aí que você faz, você precisa de um crescimento forte no último trimestre para que a gente cresça acima de 1%. Mas, de qualquer maneira, já mostra aí que a gente está pondo a cabeça para fora da crise e tentando começar a respirar. Não é algo trivial superar uma crise como essa. É a crise que está demorando mais tempo, em 40 anos, para ser superada. A gente teve 11 trimestres de recessão, começou no segundo trimestre de 2014, ainda antes, portanto, da reeleição da Dilma, né? Ainda no Dilma 1, e foi até o quarto trimestre de 2016. Portanto, ela já tinha sofrido impeachment e a gente ainda amargou mais 2 trimestres de recessão, tamanho tinha sido o tombo. Aí começou a se recuperar no primeiro trimestre de 2017, já sob Temer, mas a recuperação ela não é completa em nenhum critério que você olhe. A gente teve uma perda nesse período aí de recessão prolongada de 7,5% no consumo das famílias. Até agora, a gente só recuperou 5,2% nesse aspecto. Teve uma queda brutal de investimento de 30,7%. Até agora, a gente recuperou 8,6%. Isso é um tombo muito grande. A gente teve uma queda de 8,2% no PIB e até agora só cresceu 3,7%. Então, é algo que está se dando muito lentamente e que tem um efeito que a gente vê, né? Demora na retomada do investimento, demora na retomada do emprego. É uma boa notícia, uma ótima notícia, mas a gente tem que arrumar formas de dar um impulso para isso, para que a coisa acelere e a gente consiga crescer a taxas maiores, capazes de recuperar renda, consumo e investimento. Fala, Constantino. Não, eu concordo. O número foi bom, acima do esperado, mas aquém do necessário. Eu só espero, eu vou começar pelo final, que eu ia falar, mas eu só espero que o impulso a que a Vera se refira não seja aquele, por exemplo, sugerido pelo Eduardo Genetti, que fala de um impulso fiscal, de um estímulo, né, como se o governo tivesse que gastar mais. Eu acho que é o contrário. Está indo na direção certa, reformas, redução de gasto público, porque isso vai permitir que sobre mais dinheiro para a iniciativa privada investir e crescer. Então, vamos lá. O que surpreendeu mais foi a construção civil, com 2% de crescimento, 20 trimestres de queda, né, consecutivos, conseguiu crescer 2%. A indústria teve um bom número, o investimento teve um número razoável, realmente a parte da demanda está pegando. Nós temos um cenário de quase 13 milhões de desempregados ainda. Isso não ajuda. Além disso, né, nós temos um cenário externo que vem piorando. Tem a crise na Argentina, tem a guerra comercial dos Estados Unidos com a China, que gera incertezas, e nada disso ajuda também no cenário externo. E agora ainda tem essa questão toda ambiental que pode afetar o agronegócio, que, como você trouxe aí, não foi muito bem já. Agora, veja, nós estamos ainda 4,8% abaixo do pico de 2014. O PT deixou o país em cenário de terra arrasada, né? É muito importante lembrar das impressões digitais de quem é o verdadeiro culpado pelo problema, né? A herança maldita do PT foi essa depressão econômica, além do resto todo, da corrupção, degradação de valores morais. Isso é outro assunto. Estou falando de economia. Deixou o cenário de terra arrasada, Mad Max. Leva tempo para recuperar isso. O governo está festejando que está na direção certa, aprovar as reformas e cortar gasto. É verdade, demora a surtir efeito algumas coisas, as pessoas ficam impacientes,
né? Querem, às vezes, um atalho, né? Querem evitar essa longa trajetória para colocar a economia de volta no trilho, né? Isso costuma ser perigoso, né? Agora, poderia estar sendo mais rápido sem ir para a tentação de pegar atalhos e trilhas perigosas? Sim, poderia. O que está pecando? Bom, o Brasil não controla a crise na Argentina, não controla a guerra comercial. A questão das reformas está andando, podia ter andado mais ou menos, podia ter sido mais agressivo ou não, mas todo mundo concorda que foi uma boa reforma previdenciária. Vamos agora discutir a tributária, teve a MP da liberdade econômica, então está andando. O que eu acho que está pegando o calcanhar de Aquiles é o cenário de estabilidade política. E os investidores não tiram da gaveta projetos enquanto tiver essa indefinição, esse clima de abalo político. E aí sim, eu acho que o grande responsável é o próprio presidente, investindo nessa retórica constante, ele e o bolsonarismo, do confronto permanente, de atacar instituições e as instituições. Nada disso ajuda muito. O empresário se sente um pouco inseguro porque ele não sabe onde isso vai dar. Falta para ele aquele cenário de tranquilidade política. Então eu acho que hoje esse talvez seja o grande calcanhar de Aquiles. E aí, Josias? Hoje eu acho que é o dia da concordância, né? Acho que eu vou mais concordar do que discordar do Constantino. Eu acho que num cenário em que as previsões apontavam para um risco de recessão técnica, com 2 trimestres consecutivos de PIB negativo, é evidente que o crescimento de 0,4%, registrado agora no segundo semestre, reduz a taxa de desespero. Os dados do IBGE aqui e ali trazem alguns sinais alentadores. Por exemplo, essa lenta recuperação aí de setores como construção civil, indústria, mas eu vou ecoar aqui as palavras do secretário do Tesouro, Mansueto Almeida, que é um técnico sempre muito realista. Ele disse hoje, não dá para soltar fogos, de fato não dá. Do mesmo modo, é preciso realçar que há coisas boas acontecendo no Brasil. As reformas econômicas estão avançando no Congresso e há um pedaço da esplanada dos ministérios que está carregando o piano do governo. Nesse núcleo, suam ali as blusas e os paletós ministros como Paulo Guedes, da Economia, o Tarcísio de Freitas, da Infraestrutura, a Tereza Cristina, da Agricultura. São personagens que ajudam a impedir que o ruim se torne ainda pior. Por último, eu acho que nenhuma análise da conjuntura econômica seria completa se a gente não levasse em conta o papel desempenhado pelo presidente Jair Bolsonaro. Quando o Bolsonaro tomou posse, projetavam-se taxas de crescimento acima de 2% para 2019. Hoje, a despeito desse soluço do PIB no segundo trimestre, as previsões para o ano continuam rodando ali nas cercanias de 1%. O único empreendimento que cresce vigorosamente no país é a usina de crise do Palácio do Planalto. Em alguma medida, as crises tolas que o presidente fabrica em escala industrial, eu diria, contribuem para retardar essa recuperação dos indicadores econômicos, entre eles os índices de desemprego. Essa demora custa caro. A economia mundial se deteriorou antes que o Brasil conseguisse exibir uma recuperação minimamente aceitável. A insegurança trava os investimentos. Eu acho o seguinte, fico me perguntando o que aconteceria com o Brasil se, de repente, por milagre, baixasse no cérebro do presidente um surto de ridículo que o levasse a fechar essa fábrica de tolices que ele cultiva no Palácio do Planalto. Vai lá, Vera. É importante destacar uma coisa que parece ser um descompasso, né, do Brasil em relação ao mundo. Quando havia oferta de dinheiro sobrando, a gente não estava arrumado para receber investimento. Estava com a nova matriz econômica da Dilma, ou estava saindo dela, as reformas estavam demorando para andar. Agora que a gente entrou no trilho da lição de casa, do que tem que fazer, começa a haver uma retração mundial de investimento. Então, isso nos atrasa de novo, nos atrasou na ida e nos atrasa na volta. Então, a gente tem esse problema da Argentina, que é um comprador, principalmente de manufaturados nossos. A questão da indústria automobilística vai sofrer, a indústria automobilística, com essa parafernália econômica que está vivendo a Argentina hoje. A questão da guerra comercial entre China e Estados Unidos pode até nos ajudar a vender alguma commodity, mas faz com que o mundo fique mais conservador em investimentos e fique olhando para ver onde isso vai dar,
portanto, nos afeta em outra ponta. E essa questão ambiental ainda está por ser visto se vai causar algum prejuízo para a nossa agricultura, que a gente viu esse resultado do segundo TRI, ela que costumou segurar a onda aí quando a gente estava muito mal nos outros trimestres anteriores, agora não performou tão bem. E aí a gente vai discutir até, tem essa coisa do couro, então está começando a Expo Inter em Porto Alegre, que é uma das principais feiras do setor agrícola, com um certo pessimismo ali. E o Bolsonaro, que no ano passado foi carregado nesse evento, nesse ano não foi, porque não tinha nada a anunciar. O governo ainda não tem muitas ferramentas para anunciar para o setor. Então vamos analisar, a gente precisa ainda que o último trimestre seja bem forte, para que a gente tenha um crescimento de pelo menos 1%. E por que 1%? A gente tem uma previsão de crescimento demográfico de 0,8% nesse ano. Se a gente tiver um crescimento de 1%, a gente está crescendo acima da taxa de crescimento demográfico, o que é um bom indicador para o país.